E atenção para essa notícia, a prisão do pastor Davi Passamani, investigado por crimes sexuais contra fiéis de uma igreja aqui na capital, conduzido à delegacia quando chegava para participar de um culto. Nós vamos estar trazendo para você uma notícia agora, uma notícia bombástica. O pastor Davi Passamani é um pastor muito conhecido e famoso no meio gospel. Ele foi pego em casa pela polícia, foi algemado, e você vai ver agora todos os detalhes e motivos dessa prisão do pastor Davi Passamani. Esse é o tipo de notícia que nós não gostaríamos de estar dando, mas infelizmente o pastor Davi Passamani passou realmente dos limites. Não foi por aviso, não foi por falta de denúncia, não foi por falta de perdão, mas infelizmente a casa caiu para o pastor Davi Passamani. Você vai ver essa matéria exclusiva agora aqui comigo. Portanto, você que não é inscrito em nosso canal, é muito importante que você se inscreva, ative aí o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Olha, se você puder, dá um toque no botão curtir, isso é muito importante, vai estar apoiando o nosso canal. Eu vou ficar muito grato, vai ser uma ajuda muito grande da sua pessoa para com o nosso canal. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você. O Davi Passamani, ele foi preso pela polícia por crimes de cunho sexual, e isso acabou causando aí um grande alarde no meio gospel. As pessoas ficaram extremamente escandalizadas com essa prisão do pastor Davi Passamani. Você vai estar vendo o vídeo aqui comigo do momento que ele chega à delegacia, algemado. É muito vergonhoso isso que está acontecendo com o pastor Davi Passamani, eu vou estar mostrando para você agora. Só que tem um porém. Isso que está acontecendo com o Davi Passamani poderia não estar acontecendo se ele tivesse pego o perdão que ele teve, se ele tivesse pego os puxões de orelha que ele teve lá no início. Ele poderia estar vivendo uma outra situação hoje. Eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Eu estou com uma matéria aqui, inclusive do próprio Gospel Prime, que fala o seguinte, acompanhe comigo. O pastor Davi Passamani recebe acusações de uma veterinária, eu não vou estar passando o nome dela aqui agora, que esse caso já é um caso antigo, mas isso aconteceu há 4 anos atrás. E isso, como hoje também, veio como uma bomba no meio gospel. Essa veterinária acusou Davi Passamani de assédio, e quando essa bomba estourou no meio gospel, o próprio pastor Anderson Silva veio nas suas redes sociais, falou que já tinha recebido essa denúncia antes mesmo dessa denúncia chegar à polícia, e alertou Davi Passamani para que parasse de fazer essas coisas, porque na verdade um dia a casa ia cair para ele. Foi justamente o que aconteceu. O pastor Anderson Silva veio em suas redes sociais e fez um vídeo, e acompanhe comigo esse vídeo aí. Vamos lá. Fala pessoal, muitos de vocês me procurando sobre a questão da Gabriela Palhano de Goiânia, que veio a público para fazer uma denúncia contra a Igreja Casa e o pastor Davi Passamani, me cita, né? E sim, de fato, há alguns meses a gente tem cuidado dela, ela nos procurou para fazer essa denúncia, e na época eu recomendei ela fazer o registro, né, o boletim de ocorrência sobre esse assédio sexual. Ela e o namorado acharam por bem não, momentaneamente, mas eles finalmente resolveram falar, trouxeram à tona, e com isso mais de 5 mulheres já se posicionaram. E infelizmente, né, não por meio do Davi Passamani, mas de um outro pastor, se não me falha a memória, chamado de pastor Luiz, houve o assédio a uma menor de idade na mesma igreja. Eles fazem parte da mesma equipe pastoral. E segunda-feira, com o apoio do nosso núcleo da maçonaria em Goiânia, a gente vai estar dando apoio a essas mulheres e direcionando elas à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, para darmos início com o apoio dos advogados voluntários dos nossos projetos, para dar andamento ao processo de apuração aos possíveis assédios sexuais cometidos contra eles. Então existem algumas evidências comigo, prints e vídeos e videochamadas e tal. Esses caras precisam de ajuda, quem está próximo a eles auxiliem esses caras, não são pastores. A carta de Paulo ao Timóteo diz que aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, é necessário, porém, que ele seja. E o apóstolo passa recomendações do caráter de um pastor. Pastor não tira a vida da ovelha, dá a vida pela ovelha, segundo as palavras de Jesus em João capítulo 10. Então aqui eu encorajo mulheres, não só nessa situação, mas em qualquer outro tipo de situação. Os nossos projetos estão aqui para apoiarem vocês em qualquer lugar do Brasil. Nós iremos
Todos os nossos apoiadores, advogados, estão disponíveis a estar junto com vocês em todo o processo. Vocês não estão sozinhas. Muitas denúncias estão chegando até a nós, mas a gente precisa de tempo para apuração, né, para ver se não é uma falsa denúncia, uma falsa situação de inúmeros pastores famosos, mas como Deus liberou através da sua palavra profética, 2020 é um ano dos palcos da igreja brasileira caírem e permanecerem somente os altares. Cremos que somos humanos, todo mundo é passível de falha, mas o pecado ele tem que ser encarado não só apenas em amor por quem comete o erro e o pecado, mas amor a quem sofre, as vítimas desse mesmo pecado. Quando o assunto somos nós líderes, a gente tem que encarar como o rei Davi. Somos passíveis de erro, mas porque somos pastores, somos íntegros, e porque somos íntegros, nós conduzimos a situação assim como fez o rei Davi, de arrependimento, de inteireza de coração, de pagar o que é devido e se posicionar de maneira justa diante de Deus e diante dos homens. Então muitas mulheres têm surgido aí com essa situação de Goiânia, vindo à tona, e isso que é o bacana, se uma mulher madura, adulta, tem medo de se posicionar, imagine uma criança, imagine uma discípula pobre de um bairro de periferia, como que ela vem à tona, a público, para falar que o pastor Anderson Silva, famoso no mundo inteiro, está me assediando sexualmente. Não tenham medo, existem mulheres sofrendo em silêncio. Onde tem 5, tem 50. Onde tem caroço, tem angu. E você precisa entender que essa situação não diz respeito só a você. Pode ter muitas mulheres sofrendo. Essa garota de 16 anos, que possivelmente foi assediada pelo pastor, já sofre de depressão. Por que eu afirmo que não é um pastor? Porque um pastor faz um cálculo. Muita coisa envolvida, principalmente a possibilidade de empurrar uma garota como essa a uma depressão, a um suicídio. Livre-nos Deus de uma tragédia como essa. Então, muitos pastores de nome, famosos, denúncias chegam aqui, como Tiago Brunet, Valdemiro Santiago, e a gente espera para não gerar dano à igreja do Senhor, nem às próprias famílias desses indivíduos, né? E às vezes esperar o tempo para maturar a situação, para ver se a situação é real. Existe muita coisa, né? A gente recebe muita ligação, WhatsApp, e-mail de muita situação no Brasil. Mas não temos medo de quem quer que seja. Estamos aqui para nos indignarmos com a verdade que o apóstolo Paulo expôs em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não se alegra com a injustiça, que o nosso primeiro ato de misericórdia não é com os líderes que pecam, são com as ovelhas que foram vítimas dos pecados dos pastores, e não tem quem se posicione por essas pessoas, pelos pequeninos do rebanho. E nós queremos aqui falar para você, em qualquer lugar do Brasil, seja quem for, que líder for, você não está só, você tem o nosso apoio, e nós estamos aqui para cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, cuidar de pastores arrependidos. Como disse o grande reformador João Calvino, todo verdadeiro pastor precisa ter duas vozes, com uma ele apacenta as ovelhas, com uma ele afugenta os lobos, e a gente está aqui para servir a igreja do Senhor Jesus, seja você aquele que comete o pecado ou aquele que é vítima do pecado. Mas é necessário integridade de coração para se posicionar de maneira honesta com o mal que se está praticando contra a igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, a Gabriela Palhano nos informou que o apóstolo de Ipatinga, o apóstolo Valdir, quando a possibilidade de denúncia veio à tona, o apóstolo Valdir se posicionou porque ela não poderia fazer algo assim, porque era o diabo querendo destruir a igreja do Senhor Jesus e tal. E isso me dá tamanha indignação. Eu conheço o próprio Valdir, não sei se isso é verdade, se for, isso é extremamente canalice, porque os nossos pecados pastorais têm se perpetuado no corpo de Cristo, porque um pastor encobre o mal que o outro está praticando, enquanto o rebanho do Senhor Jesus Cristo sofre, enquanto os pequeninos são esmagados pelas nossas atitudes. E o Senhor quer que isso chegue ao fim. É necessário um basta, e você que foi vítima, é necessário falar, porque às vezes tem muitas pessoas sofrendo, esperando que a primeira pessoa fale. Venha público e fale, e todas as vozes invisíveis que estavam sendo emudecidas
por causa do poder do controle que nós pastores temos. Nós temos poder sobre as ovelhas, de calá-las, de silenciá-las, de chantageá-las, até com a falácia de Romanos, capítulo 13, de que somos autoridade e aquela pessoa não poderia nos expor sem estar pecando contra Deus. Mentira. Se posicione, venha a público e você tem a possibilidade do nosso apoio diante dessa situação, tá bom? Segunda-feira em Goiânia, policiais, advogados que fazem parte da nossa rede, do nosso grupo, estarão lá para conduzir essas mulheres à delegacia, fazer a queixa e fazer a denúncia às autoridades para que tudo seja apurado. E se houver pecado, você entender isso, que nem todo pecado é crime, mas tudo aquilo que a lei caracteriza como crime não pode ser tratado a panos quentes, como se fosse meramente pecado. Tá bom? Deus abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Quando essa notícia de 2020 ela caiu nas redes sociais, caiu na grande mídia, principalmente no meio gospel, muitos pastores se levantaram. Se levantaram até mesmo passando a mão na cabeça do pastor Davi Passamani, dizendo que aquilo foi um erro, né, foi um desvio de caráter da parte dele, mas que ele não tinha aquela índole. E aí houve-se até mesmo uma grande comoção em favor de Davi Passamani. E o próprio Davi Passamani, ele veio em suas redes sociais para falar justamente da primeira denúncia que foi lá em 2020. Então ele veio, ele chorou, ele realmente comoveu uma grande parte aí do público gospel. Confira para você ver, confira você mesmo qual que foi as palavras do pastor Davi Passamani lá em 2020. Confira aí para você ver. Meus amados irmãos, eu não gravaria um vídeo porque eu não usava as redes sociais. E vou te explicar porque eu não uso. Eu talvez não gravaria, mas eu entendo que esse é um momento que eu preciso usar. Eu pedi, algumas semanas atrás, eu pedi ajuda para minha esposa. Passando por um momento bem difícil, por situações onde nunca foi escondido, nunca foi inventado. Sempre tentei ser o mais transparente possível. E é um preço alto de ser transparente. Eu estou aqui para pedir perdão para todos vocês. Eu estou aqui para pedir perdão para a Igreja do Brasil. Eu estou aqui para pedir perdão para a Igreja de Goiânia. Eu estou aqui para pedir perdão para minha família, para os meus filhos, que hoje estão vendo a internet tomada pelo meu nome com uma acusação muito séria. Eu estou aqui para pedir ajuda aos pastores do Brasil, aos meus amigos, alguns que já se manifestaram e outros que gostariam talvez de manifestar uma ajuda. Foi falado esses dias através de um vídeo de um pastor, que eu não sou pastor e ele não estava errado. Eu acho que eu não sou um pastor mesmo. Quem me conhece já há muitos anos sabe a luta e a guerra que eu travo e como eu exponho isso. Eu sempre achei que eu era um adorador, um ganhador de almas. Deus havia me chamado para isso. Quando viemos para Goiânia e começamos a casa, esse era o desejo do meu coração. Eu não queria ser uma igreja, porque eu saberia que eu não seria um pastor. Apesar de todos me chamarem, apesar de muitos reconhecerem, eu não queria. Eu nunca imaginei, eu não vim aqui para pastorear milhares de pessoas. Eu não imaginei que Deus faria isso. E eu te garanto, nenhum dom, nenhum talento do que nós possuímos poderia ter feito o que aconteceu com a casa. Só Deus poderia ter feito aquilo.
de repente eu posso ter manchado o que Deus estava fazendo. E eu tô aqui para pedir perdão para vocês. Não era meu intuito ferir vocês, não era meu intuito ferir a igreja, não era meu intuito envergonhar os pastores do Brasil. Eu só precisava de ajuda. E a pessoa mais próxima que eu tinha era minha esposa. E foi para ela que eu pedi. E para o nosso apóstolo, que está sendo chamado por esse homem como um canalha, porque é um pai pra gente. Eu tô com muita vergonha de todos vocês. Para gravar esse vídeo eu não sei, para mostrar o meu rosto e dizer me perdoe, não é fácil. Eu não quero que vocês me amem. Eu não tô pedindo que vocês me absolvam das culpas. Eu só não quero ser abandonado. Eu só não quero ser abandonado. E de repente o lugar que eu mais deveria ser abandonado, eu encontrei socorro, que é dentro da minha casa. Meus filhos estão dizendo que não tem vergonha de mim. A minha esposa está dizendo que me ama e que vai lutar por mim. Eu já tenho tudo que eu preciso para passar por isso. Eu não venho aqui usar das desculpas dos tratamentos que eu estou fazendo com psicólogos e psiquiátricos. Eu quero assumir como homem de Deus, eu sei que eu sou. Meu erro não anula os meus acertos. Eu sei que eu sou em Deus. Eu tô aqui para pedir perdão a todos vocês. Pedir que vocês possam, por favor, ter misericórdia da minha família. Eles não têm culpa. A igreja não tem culpa. Aquela igreja não tem culpa. São milhares de homens, mulheres e jovens, milhares, dezenas de milhares de pessoas que estão com medo agora. Eu ouvi essa moça dizer que queria acabar com a igreja. Você não vai conseguir. A igreja não é minha. Você vai conseguir acabar comigo, mas com a igreja você não acaba. A igreja do Senhor. Existem pastores que estão cuidando dela agora. Homens de Deus, homens de Deus. Homens que não erraram, homens que deram suas vidas e não falharam. Eles estão lá agora, de joelho, clamando para que Deus mantenha aquele lugar. São milhares de jovens. 80% da nossa igreja não veio de outra igreja. 80% da casa foi ganho. Pessoas que nunca entrariam numa igreja, pessoas que nunca aceitariam Jesus. Não sejam irresponsáveis de matar essas pessoas. Não continue com a irresponsabilidade que eu tive. Tenha misericórdia. Não abandone eles. Não deixe ninguém usar o nome dessa destruição para se favorecerem. Eu começo do zero de novo. Eu vou para a rua de novo. Eu sei de onde eu vim. Mas aquela igreja do Senhor, foi Jesus que fez tudo aquilo. Me perdoe. Jesus sabe o quanto eu amo Ele. E o quanto isso está sendo traumático. Meu nome está em todas as redes mundiais com um crime que eu não cometi.
Mas não destruam, eu aceito. Mas não destruam o nome da igreja. A igreja não tem culpa. Minha família não tem culpa. Eu quero pedir perdão para todos vocês. E que se algum de vocês houver compaixão e misericórdia, ora por nós. Ore por nós. Eu creio que ainda existe uma igreja, como nós fizemos muitos anos, nesses 3 anos, que lutamos para que pessoas não se mantivessem caídas. Ore por nós. E vocês que são casa, vocês não são Davi Passamani, vocês são casa. Foi Deus que escolheu vocês. Dobre a meta. Se estão querendo parar vocês, dobre a meta. Porque eu não vou desistir. Eu vou me tratar. E um dia eu vou estar de volta. Não como pastor, mas como alguém que Deus escolheu. Me perdoe. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês, filhos. Agora, o que nós estamos vendo aqui é a prisão do Davi Passamani, que provavelmente não é somente por essa denúncia que está sendo feita agora. Mas você pode ter certeza que foram uma série de denúncias e provas que colocaram hoje o Davi Passamani atrás das grades. Eu estou com uma matéria aqui para você entender e compreender o que foi que aconteceu com o Davi Passamani agora. Acompanhe aí comigo. Pastor evangélico e fundador da Igreja Casa, Davi Vieira Passamani, foi preso por importunação sexual. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, ele é considerado um risco à segurança das mulheres por ter voltado a exercer atividades religiosas, motivo pelo qual tinha autoridade e hierarquia sobre as vítimas. E isso é muito importante o que foi citado aqui. A prisão não está no peso das atitudes de Davi Passamani em si, mas está também no peso dele estar no meio das ovelhas. Porque segundo a matéria, e a gente também sabe, que Davi Passamani, por mais que está cometendo esse tipo de assédio, ele vem em suas redes sociais, ele pede perdão, ele chora, a igreja recebe ele novamente, ele volta para o altar, passa a ministrar e exerce o seu peso hierárquico e o seu peso também de influência sobre as pessoas. Então um cara que tem esse desvio de conduta tão grande, ele no meio de muitas mulheres e exercendo poder de liderança sobre essas mulheres, passa a ser um risco muito grande. E por isso a polícia teve que intervir, que provavelmente, se ele não estivesse atuando como pastor, provavelmente ele estaria respondendo tudo isso em liberdade. Mas o fato dele sofrer as denúncias, fingir que não tem nada acontecendo, voltar para o altar, ficar ministrando, pregando, e aí tem todo aquele trâmite que tem normalmente dentro das igrejas, né? Quem faz parte do sistema gospel sabe que em meio a um culto o pastor normalmente ele vai aconselhar, ele vai transitar no meio das pessoas, ele vai exercer o seu poder de influência, ele vai exercer o seu papel como líder, e um homem como esse, o Davi Passamani, nessa situação, ele passa a ser realmente uma ameaça às mulheres, e principalmente às mulheres do círculo social e religioso a qual ele convive. Para a gente finalizar a matéria, dá uma olhada aqui, ó. O religioso é acusado de cometer crimes sexuais. Conforme a corporação, o homem acabou preso devido a um crime cometido em dezembro de 2023. Mas esse vídeo que você viu agora há pouco, do pastor Anderson Silva, e depois dele chorando pedindo perdão, foi de um crime que ele cometeu em 2020. Ou seja, 2020, aí 2023 cometeu outro. Nós não sabemos se tem outros ainda por trás também desses crimes que ainda não vieram à tona, mas por esse motivo eles tiveram que prender o Davi Passamani. O fato em questão foi a terceira apuração de importunação sexual contra o pastor. Passamani foi preso nessa quarta-feira, dia 4, na capital goiana. Confere comigo esse vídeo aí, que é o momento a qual Davi Passamani chega na delegacia.
Olha aqui, a gente sabe que homens e mulheres, líderes religiosos, estão sujeitos a cair, estão sujeitos a cometer um erro. E eu acho que é muito importante, depois desse erro cometido, eles serem perdoados. É claro que as consequências, cada um vai ter que levar as suas consequências nas suas costas. Mas no caso aí do Davi Passamani, acabou passando do limite. E não foi por falta de aviso, porque a primeira vez que veio à tona a primeira denúncia contra o pastor Davi Passamani, isso foi noticiado na internet de forma massiva. Foi uma vergonha para ele, uma vergonha para a própria família. A esposa também deve ter sofrido uma vergonha muito grande. Inclusive, nessas últimas ações e denúncias, a esposa pediu divórcio, porque foi um caso recorrente do pastor Davi Passamani. Então o fato dele estar sendo preso agora não foi porque não houve chance para ele. Porque acontece muito das pessoas virem nas redes sociais e criticar falando quem nunca errou atira a primeira pedra, ou falando de julgamento, mas esse não serve para o Davi Passamani, porque não foi a primeira vez. Ele foi avisado, ele foi denunciado, ele foi intimado, se eu não me engano ele depôs, e mesmo assim ele continuou com essas práticas, e aí o escândalo foi muito grande, porque um pastor com o peso de Davi Passamani, quem conhece ele, e também muito conhecido, com algumas canções muito famosas no meio gospel, aparecer assim em um vídeo em repercussão nacional, algemado por um crime de cunho sexual. Isso é muito escandaloso, não somente para ele e para a família dele, mas para toda a comunidade gospel e também para todo o Brasil, porque isso vira um caso de repercussão nacional. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso que vem acontecendo, tanto no meio gospel, que vem acontecendo também na grande mídia. Por isso, se você está chegando aqui agora, eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Uma coisa que é muito importante, eu sempre vou bater nessa tecla aqui, é você dar um toque no botão curtir para nos apoiar. Isso é muito importante, vai estar trazendo relevância para o nosso canal. O YouTube vai estar recomendando o nosso canal para mais pessoas e você vai estar fazendo parte disso. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você.